futuras poliglotas, tudo bem com vocês? Eu sou Natália Sena, esse aqui é o Jornada Poliglota e aqui eu compartilho dicas de como eu aprendi idiomas, de como eu estudo, como eu me organizo para alcançar as minhas metas aí, seja de estudo ou de outras coisas também que eu preciso me planejar, que eu preciso alcançar, metas que eu tenho. E hoje eu decidi conversar um pouco sobre como eu agiria se eu precisasse começar a estudar inglês ou qualquer outro idioma a partir de hoje. Então assim, eu já estudei inglês, espanhol, alemão e mandarim, continuo estudando esses 4 idiomas hoje. E a partir dessas minhas experiências, maneiras que eu estudei, materiais que eu utilizei, tudo isso que eu fiz aí para aprender e para estudar esses 4 idiomas, eu fui pegando essas estratégias e pensando assim, tá, se eu tivesse que começar do zero hoje, aprender inglês ou outro idioma, quais seriam essas melhores estratégias para me ajudar a aprender mais rápido, a sofrer menos, a aproveitar melhor meu tempo, a, por exemplo, otimizar para que eu possa trabalhar, para que eu possa fazer minhas coisas pessoais e aprender esse idioma ao mesmo tempo. Então eu trouxe algumas dicas aí que podem te ajudar se você está começando sua jornada hoje. Então assim, a primeira coisa que fez muita diferença na minha jornada, aprendendo todos os idiomas, e que eu aconselho todo mundo a fazer, é ter uma meta, é saber exatamente o que é que você quer com aquele idioma. Então assim, muitas vezes a gente diz, eu quero aprender tal idioma. Mas pra quê? Você vai usar onde? Você quer usar quando? Você sabe o que é que você precisa aprender? Por que eu falo isso? Porque se, por exemplo, você tem um objetivo de aprender inglês para viajar e fazer um programa de au pair, você precisa aprender alguns vocabulários específicos dessa área. Por exemplo, cuidado com criança, a parte de saúde, pequenos acidentes, enfim. Então você precisa ter um vocabulário específico para esse tipo de uso, que é diferente de se você quer aprender inglês para trabalhar, por exemplo, em uma empresa. Então você quer trabalhar com administração e você quer trabalhar em uma empresa onde o inglês seja a língua ali dominante. Então você vai precisar aprender sobre administração em inglês, sobre rotina de trabalho, sobre como escrever um e-mail em inglês, como conversar com seus colegas, como conversar com seu chefe. E tudo isso precisa estar lá na hora que você faz seu planejamento, porque você precisa dizer, tá, eu quero aprender para isso, para aquilo, o que é que eu preciso realmente aprender, o que é que não faz tanto sentido eu aprender nesse início. Então assim, faz muita diferença mesmo, porque você não vai... O segundo grande ponto assim que eu com certeza faria é começar a falar o idioma desde o primeiro dia. Eu sei que a gente tem muita vergonha, eu falo por mim, quando a gente começa a estudar um novo idioma, que a gente não tá dominando ali o vocabulário, a pronúncia, a gramática, a gente fica com vergonha de abrir a boca e falar alguma coisa errada, de pronunciar alguma coisa que não seja realmente o que a gente quer falar. Mas é muito importante que você fale, porque a gente só aprende a falar falando. Então, por mais que você leia, por mais que você escute, por mais que você escreva, para falar você precisa falar. Então, eu fiz isso com o mandarim e eu senti muita diferença, porque a gente tem que lembrar que falar também envolve músculos e às vezes com um idioma novo a gente não está acostumado a, por exemplo, fazer um som diferente, movimentar a língua para emitir um som diferente ou usar a garganta para fazer um som diferente, e a gente só vai se acostumar se a gente fizer isso com bastante frequência. Então começa, vai falando as palavras, mesmo que a pronúncia esteja não do jeito que você gostaria, não do jeito que as pessoas entendem, mas vai fazendo desde o início. Não espera assim você se sentir, não, eu quero aprender muita coisa antes de falar, porque você vai ver que o que você aprendeu só serviu para aquela habilidade. Se você leu muito, você hoje vai ser um bom leitor. Se você escreveu muito, você vai ser um bom escritor. Se você ouviu muito, você vai ser um bom ouvinte. Mas para você falar, você vai ter que ser para ser um bom falante, você tem que falar. Então começa falando hoje, não fica, vence sua vergonha, entende que você está aprendendo uma coisa nova e que é comum errar. O erro faz parte, sim, de todo o nosso processo de aprendizagem. E o terceiro ponto, que para mim é o último, mas eu sei que existem muitos outros, mas que um que eu gostaria muito de chamar a atenção,
é da gente saber dividir as atividades para a gente manter a constância. Porque eu sei que tem gente que quer estudar, por exemplo, 2, 4, 6, 8 horas por dia e não tem essa disponibilidade, seja porque tem filho pequeno, ou porque trabalha, ou porque tem uma faculdade, ou porque tem um negócio e não consegue estudar muito tempo. Mas assim, se você coloca na sua cabeça que mais importante do que você estudar horas é você estudar por dias, por meses, por anos seguidos, você vai conseguir entender que esse é o processo, você vai conseguir ver o processo acontecer, porque esse é o meu caso. Eu hoje trabalho e quando eu comecei a estudar idiomas, eu fazia faculdade, depois eu fui trabalhar e eu sempre continuei, mesmo que fosse 20, 30 minutos, às vezes sobrava um tempo a mais, eu estudava 2 horas, 3 horas, mas eu sempre, todos os dias estava estudando, um pouquinho que fosse, porque a constância é o que leva a gente a criar um hábito que leva a gente ao aprendizado. Então, por mais que você ache que estudar muito tem um efeito muito grande, nem sempre tem, porque depende muito do que você está estudando, como você está estudando, se você está revisando isso. Então, coloca na cabeça que não é porque você tem pouco tempo, não é porque você tem uma rotina pesada que você não vai conseguir aprender, porque é só você fazer um pouquinho todo dia, que você pode ser que demore o resultado de chegar, não vou dizer que é rápido, mas se é uma coisa que realmente você quer e é uma coisa que realmente faz diferença, vai fazer diferença na sua vida, faz um pouquinho todo dia que com o tempo você vai ver o resultado. Então, não desista porque você não conseguiu estudar 6 horas, pensa diferente, pensa que, que bom, eu tô estudando 20, 30 minutos todos os dias, é pouco, mas eu tô fazendo todos os dias. E aí você vai ver com o tempo esse resultado chegando. Então, tudo isso eu aprendi estudando os outros idiomas, passando por dificuldade, por exemplo, no inglês. Eu deixei de estudar por muito tempo porque eu não tinha tempo suficiente, não tinha 2, 4 horas para estudar, eu achava que só isso era efetivo. E depois que eu vi que não é assim, eu consegui ter muito mais avanço nos idiomas. E eu espero que essas dicas te ajudem a continuar na sua jornada, a começar a sua jornada, a aprender um novo idioma. E se você estiver precisando de ajuda, se você não sabe como colocar isso em ação, eu tenho um curso que é o Guia do Estudante de Idiomas que Trabalha Fora. Então, tudo isso aqui que eu falei para vocês e muito mais, do tempo que eu estudei idiomas sozinha, de coisas que eu também li, coisas teóricas sobre aprendizado, eu compilei tudo nesse curso. Vou deixar o link aqui embaixo. Ele tá R$ 197, é um preço único, você tem acesso ao curso completo, com as aulas, desde o início para você planejar seu aprendizado, até outras dicas específicas para cada um dos idiomas. E eu espero que te ajude. Então dá uma olhadinha lá, o primeiro módulo tá gratuito para você dar uma olhadinha. E se você gostou do vídeo, deixa um joinha, não esquece de se inscrever no canal, porque sempre tem vídeo sobre dicas de aprendizado de idiomas. E eu te espero no próximo vídeo. Tchau!